Beleza. Tomara aqui. Tá, eu vou começar, na verdade, fazendo uns comentários lá dos exercícios, tá? E aí depois eu vou seguir com a aula. Ah, é, enfim, os exercícios que vocês enviaram ali, eu tentei dar uma olhada e. Não tentei dar, não. Eu dei uma olhada no exercício e fiz algumas anotações. Eu não vou passar um por um pra gente também não ter muito. Não tomar muito tempo da aula. Fiquei em dúvida em como é que eu fazia essa avaliação. Eu ia enviar de volta, mas como tá, acho que até bem certinho ali, eu acho que eu só vou fazer uns comentários e aí seguir com a aula. Vejam lá os vídeos que eu mandei de solução, porque lá tem bastante coisa que eu ia comentar aqui. Então, olhando os vídeos de solução dos exercícios, já vai dar para ter algumas sugestões e aí eu não preciso repetir aqui. Mas algumas coisas que eu percebi primeiro, tentei lembrar de inicializar as variáveis sempre quando forem utilizar elas e não evitar de fazer isso aqui. Aí preferi fazer isso aqui para não, mesmo que depois a gente, sei lá, se for fazer uma leitura, alguma coisa assim da variável, mesmo assim é preferível inicializar ela para evitar problema, né? Isso era uma coisa. Sempre que possível, tentem fazer funções no lugar de deixar código direto no main, mesmo que seja por exemplo, um for loop que faz alguma coisa aqui, sei lá, cd, cout, digamos que eu tenho um vetor v e estou printando ele com vírgula. A sugestão cd_ndl aqui, né? A sugestão é tipo, mesmo que não vou usar em muito lugar, mesmo assim fazer uma função auxiliar para manter o código menor e também para auxiliar na leitura, né? Então, fazendo aqui, o código continua fazendo a mesma coisa que fazia, mas para quem for ler o código do main vai ficar menorzinho, né? Vai ficar mais fácil, mais conciso. Isso aqui, imagina que eu tenho muito código aqui e muito código aqui, né? Então, vai fazendo isso é meio, talvez até gosto pessoal, mas acho que é uma dica boa para usar função não é só para reaproveitar código, mas também para de alguma forma documentar o que está sendo feito, né? Então, ao invés de ter um for loop que o cara vai ter que ainda dar uma olhada no que ele faz, simplesmente ler pelo próprio nome da função já vai dar uma boa ideia. Mesmo que a gente tenha a possibilidade em C e C++ de escrever código assim, condition, sei lá, std, yes, prefiram sempre adicionar as chaves, porque não adicionar chave pode ser uma fonte de bug, né? Aqui hoje o código está assim, aí alguém pode deixar assim por preferência, aí alguém pode adicionar isso aqui embaixo, more information, e aí se deu mal porque agora precisaria das chaves. O uso a ausência de chaves significa que só a primeira linha de código vai ser em relação ao if. Não é a indentação a indentação não faz diferença, né? Então, posso ter indentação ou falta dela. Aqui o código parece que ele vai executar os dois comandos aqui dentro, os dois cout, por causa que está na mesma indentação, mas não é o caso. Ele só vai executar uma linha de código aqui por falta de bloco. O que delimita o que vai ser executado no escopo desse if aqui é o bloco que é delimitado pelas chaves. Então, prefiram sempre adicionar chaves para evitar esse problema mesmo nos casos de uma linha só. Assim. Isso são só dicas basicamente, tá? Não que levem isso, sei lá, como dica mesmo, não como regra muito profunda, assim. Não é um grande problema, mas é realmente uma preferência para evitar problemas de código maior ou de médio e grande porte, assim. Estilo de código, isso daí é realmente preferência, mas usualmente o que eu estou seguindo aqui é pular linha para adicionar chaves de bloco de função
mas não pular linha para estruturas de controle tipo for, if e while, esses caras assim, eu mantenho as chaves na mesma. Variáveis, mesmo que várias, uma linha para cada, para evitar int a, b, c, d. E aí daqui a pouco tu tem uma linha muito grande e aí as últimas variáveis tu não consegue ler direito, etc. Ou tu inicializa uma lá no meio e não consegue perceber, esse tipo de coisa. Então, cada linha uma variável e facilita a leitura. Mas isso é detalhe. Isso são algumas coisinhas que eu notei nos exercícios. Outra, como eu falei lá acho que lá no vídeo vai ter um overview bem geral. Enquanto eu estava fazendo, eu acho que olhando os vídeos que eu fiz já vai dar para ter várias outras dicas. Então, vou deixar um segundinho caso alguém queira fazer algum comentário sobre os exercícios, mas eu acho que daí a gente já pode seguir para a aula. Beleza. Aí a gente, na última aula, estava falando de programação orientada a objetos, né? E a gente vai começar a ver essa questão de polimorfismo, herança e polimorfismo. Então, o que eu tinha começado era classe concreta, né? Então a gente, só para revisar, uma classe A aqui, digamos que eu tenha membros públicos e privados. Então os membros públicos eles podem ser acessíveis ali de fora da classe. E aí, para dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma função void f, que ela vai simplesmente dar um hello world from A. E aí, vamos botar uma variável aqui, um int a. Então, para eu usar essa classe concreta, aí eu não vou repetir tudo, mas é só para dar uma revisada mesmo. Eu posso instanciar, fazer uma instância dessa classe A e chamar o meu método f, porque ele é público, mas eu não posso mexer no meu... Vou botar um outro nome aqui, variable, só para não ficar A.A, vai ficar feio. Eu não posso mexer nessa variável porque ela é privada, mas eu posso chamar esse método, e se eu tivesse essa variável como pública, eu também poderia acessar ela, porque daí ela ficaria como pública. E aí, compilar isso aqui. Hello world from A. O que aconteceu aqui foi que eu chamei realmente o método f do objeto que é uma instância da classe A, e o que ele fez foi executar esse código. Agora, o que eu quero fazer é criar uma classe B e eu quero que ela estenda A, ou seja, ela vai ser uma classe filha da classe A. Então vou ter public A. Essa é a sintaxe para a gente fazer isso. Então ela vai herdar todas as coisas que a classe A tinha. Então agora, se eu fazer um B e chamar b.f, apesar de eu não ter declarado e nem definido um f aqui, por derivação, né, por herança, ela tem esse método f, e aí isso aqui acaba executando o mesmo código, né? E aí tem entre essas probleminha aqui, é que eu gostaria que o hello world fosse da classe B e não da classe A. Então o que eu posso fazer é sobrescrever esse método aqui embaixo e deixar ele como público. E aí, se eu executar, e aí eu mudo para B, né? E se eu executar, ele vai passar a executar o método da classe B. Nada de muito estranho até aqui, né? Agora, o que eu posso fazer é ter uma instância de A, ter uma instância de B e fazer aqui um A.f e um B.f, chamar esses dois métodos, uma de cada
um método de cada classe, né? E aí eu vou ter esse resultado aqui. De novo, totalmente tranquilo. Digamos que eu tenho uma função G agora na classe base, na classe mãe, e aí ela vai fazer um other message. E aí eu chamo ela para as duas classes. Por enquanto está muito teórico, porque eu só estou realmente me preocupando em mostrar um pouco de sintaxe e de compreensão dessa forma de estruturar as classes e objetos, né? Então, de novo, por herança, a classe B herdou aquela função G e ela consegue acessar o método F porque ela tem o dela e aí é diferente, etc. Agora, vejam que eu estou repetindo o código aqui. O que eu vou tentar fazer é refatorar, ou seja, extrair esse código daqui para uma função auxiliar para eu chamar uma vez só. Então, eu vou tentar fazer isso aqui em void run. E aí eu tenho um primeiro problema. Eu tenho duas classes diferentes, né? A e B. Então, o meu tipo, eu quero botar um tipo aqui, que vai ser o meu x, e eu quero que esse x funcione para F, desculpa, para A e para B. Eu quero poder chamar run A e run B. Tudo certo até aqui, pessoal? Tá muito rápido, tá tranquilo? Qualquer coisa podem levantar a bandeirinha aí. O problema é que eu tenho dois tipos, né? Então, como é que eu decido aqui? A questão é que eu posso escolher a classe mais base. Se eu escolher a classe mais base, eu vou botar uma referência aqui. Eu quero uma referência para a classe mais base, porque como B deriva de A, ela vai poder ser usada na chamada dessa função que recebe uma referência para um A. Porque B, a rigor, ela é um A, né? É uma classe válida para ser enviada como se fosse uma classe de A. E aí a gente vai executar esse código aqui e vai ver um problema acontecer, que é os dois objetos, apesar de serem um A e o B, realmente eles chamaram a função f, mas vejam que o B ele não chamou a função f dele, ele chamou a função f da classe mãe aqui. Isso aconteceu porque, como eu recebi uma referência para um A, ele vai realmente chamar os métodos da classe A e não da classe B. Só que eu não quero isso, né? Eu quero que ele use os métodos da classe mais concreta que eu tenha definido. Então, para fazer esse efeito de chamar esse f aqui e não aquele f lá de cima, então só para deixar bem claro aqui, né? Não sei se chegaram a perceber. Os duas chamaram com A. Eu não quero que as duas chamem com A, eu quero que a A chame com A e a B chame com B. Então, para fazer esse efeito da A chamar com A e a B chamar com B, o que eu vou fazer é colocar essa palavrinha aqui, ó, virtual. Agora, quando eu executo esse código aqui, A chama com A e B chama com B. Qual que foi a diferença? A diferença é que eu falei para o compilador o seguinte: olha, essa função aqui, ela pode ser que eu mude ela nas classes filhas. Então, se eu não tiver isso aqui, digamos que eu não tenha eu não troque a implementação, tudo vai continuar funcionando totalmente igual ao que era antes. Mas se eu tenho essa outra definição da meu método f, aí por conta dessa presença desse virtual, e aí eu não vou entrar eu ia chegar a entrar nos detalhes de implementação, mas eu acho que é demais. Eu acho que eu digo assim, é porque existe uma tabela virtual chamada vtable, que o funcionamento dessa estrutura funciona por conta da criação dessa tabela, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Mas o que eu quero mais é assim, a compreensão de que isso existe e funciona dessa forma, e é assim que faz para construir classes e derivar elas em C++. Tá? Então, a presença
dessa palavra reservada aqui e a utilização dela, o entendimento disso é muito importante. Então, a ausência dela, a gente viu que causa um problema que a gente não consegue daí receber parâmetros, ou a gente vai ver que em outras situações a gente vai querer também guardar essa estrutura de dados em outras estruturas de dados maiores, etc. Mas, de forma geral, a gente quer que seja possível a gente reimplementar para depois a gente conseguir fazer essa passagem de parâmetros ou eventualmente guardar objetos dessas classes em estruturas que só dependam da classe mais base ou eventualmente de uma interface, né? E aí, uma palavra reservada nova, nova em sentido, se eu não me engano, isso é C++ versão 11, que a gente pode colocar aqui um override. O que isso vai fazer? Aqui nesse caso tudo vai compilar exatamente igual, tá? Vai continuar funcionando, mas se a minha classe A não tiver virtual aqui, aí ele vai me dizer, olha, tu esqueceu, né? Tu marcou uma classe como override, ou seja, tu está sobrescrevendo, só que tu esqueceu de botar o virtual lá em cima. Então é só uma boa prática para a gente cuidar com essas coisas e basicamente não é só para isso, mas serve também como lembrança para a gente fazer essa derivação e não esquecer de botar esses detalhes de virtual, etc. Então fica tudo amarradinho, digamos assim. Então isso aqui na classe base tu está falando que a classe mãe vai ter um virtual lá, e lá na classe mãe tu coloca um virtual porque tu quer que na classe base também seja modificável esse método, né? Então essas duas coisas eu acho que são relevantes e importantes de comentar. Agora, o que eu tinha comentado outro dia era que se eu tenho uma referência para uma classe aqui, eu vou poder alterar ela aqui dentro. A gente sabe que essas funções FG, elas não alteram, né? Elas não estão modificando o meu objeto, só estão printando. Então eu gostaria de colocar um const aqui, né? Se vocês lembram da outra aula, que eu estou querendo enviar o objeto sem o custo de cópia, e aí aqui dentro eu só quero usar os métodos porque eu sei que eles não vão alterar meu objeto. Então eu gostaria de usar dessa forma aqui para ter tanto a vantagem de não ter uma cópia, quanto a vantagem de eu garantir que não vai modificar meu objeto quando eu entrar aqui dentro. Só que se eu compilar isso aqui vai dar esse problema, que é esses métodos, essa chamada desses métodos, eles não me garantem que eles não vão modificar o meu objeto X que eu estou mandando aqui. E como que eu falo para ele, ó, eu garanto para ti que esses métodos não vão alterar? Eu tenho que colocar um const aqui na frente. Então, na verdade, todos os métodos aqui eu vou botar const, que é o caso que todos eles não vão modificar. E aí sim, só um minuto, eu vou... o Sérgio está entrando. Tá ouvindo, Sérgio? Ah, beleza. Nossa. Que era? Ah, sim, const. E aí sim, eu vou poder usar const ref aqui, e aí eu posso passar a executar esses métodos aqui, porque eu estou gerando por Deus, né? Eu estou garantindo, o compilador também me dá essa garantia de que os meus objetos não vão ser alterados. E quando eu falo alterados, é alguma coisa desse tipo aqui, né? Eu acho que eu comentei na aula passada, mas this variable igual a 77, por exemplo. Isso aqui está alterando o estado da instância que eu tô na mão, né? Então, se eu chamar G aqui, com certeza alguma coisa dessa classe vai ser alterada. Então, esse método não poderia ser const. Então, ele já está me dando um erro de compilação aqui. De fato, se eu tentar compilar isso aqui, vai dar erro. Assignment of variable is read-only. Então, realmente não posso fazer isso aqui. Vamos voltar para o estado feliz aqui. Aí, bom, eu tenho uma classe A, uma classe B, a classe B deriva de A, e o que eu quero trazer agora é, digamos que, vamos esquecer um pouquinho
Bom, deixa aqui por enquanto, eu vou por passos. Digamos que eu não saiba ainda, né? Eu sei que eu tenho uma classe base, só que eu não sei exatamente como esse método f vai ser implementado. O que eu posso fazer é manter ele como virtual e colocar um igual a zero aqui. Isso aqui está me dizendo assim, olha, eu sei que esse método existe, ele vai ser implementado nas minhas classes base, ou seja, as classes que estenderem da classe A, e de fato está acontecendo aqui, né? Eu estou criando esse método f aqui e definindo ele. Mas aqui na classe A eu não sei como é que ele vai se comportar, eu só sei que ele existe. Então eu estou criando meio que uma interface aqui para ele. Esse método f existe, mas eu não sei como é que ele vai implementar. Mas eu sei que o método g existe e eu sei implementar ele. Então eu posso ter esse mix de implementar alguns métodos, por exemplo g, e não implementar outros e deixar para as classes que forem derivar para implementar elas. Só que aí tem um problema. Quando eu faço isso aqui, eu não posso agora mais instanciar uma classe A. Porque para instanciar uma classe A, eu teria que saber como esse método f se comportaria, que não é o caso. Então eu não posso... qualquer classe que a gente chama de abstrata, classe abstrata é qualquer classe que a gente tenha pelo menos um método virtual puro, né, igual a sem implementação. Qualquer classe que eu tenha um método que não tem implementação, eu não posso instanciar. Então, só comentar essas duas linhas aqui. E veja, eu estou falando que eu não posso instanciar, mas eu posso receber uma referência, uma const ref, um ponteiro para ele no meu run aqui. Então, apesar de eu estar chamando um método f de uma referência para um A, como eu tenho a garantia de que é impossível criar um A, na verdade esses A's que vierem aqui para dentro vão ser sempre derivações da minha classe A. E aí, de fato, executar esse código sempre vai ser possível, porque eu sempre vou ter uma instância de uma classe concreta que vai ter esses métodos implementados, que é o caso aqui, né? Estou passando o B tem implementado o F, porque ele está dando override aqui naquele método que eu deixei sem implementação, e eu tenho G, porque eu derivei da minha classe A e estava por herança eu capturo esse outro método G. Então isso aqui funciona porque esses métodos estão todos implementados e definidos. E aí, digamos que eu tenha uma outra situação onde todos os métodos são... ou nenhum dos métodos tem... eu não estou usando essa variável, vou deletar ela só para ficar menorzinha aqui. Nenhum desses métodos são implementados. O que eu tenho aqui a gente chama de interface, e usualmente algumas pessoas gostam de colocar um i na frente, alguma coisa assim, ou i underline, qualquer coisa do gênero, para dizer, olha, isso aqui é só uma interface. Uma interface significa que é uma classe que eu não tenho nenhuma implementação, mas ela só me diz que as classes que derivam dela vão ter todas essas funções. Então eu posso, aliás, eu tenho que implementar todas essas funções na minha classe B. E vejam que agora G é virtual e não foi definida. Então, se eu tentar aqui, atualizar também, se eu tentar compilar isso aqui agora, ele vai dar um problema, porque como eu não defini ela na classe base e por herança ele está pegando daqui de cima, então ele continua sendo sem implementação, né? Então o que eu tenho que fazer é alguma coisa assim, e colocar um G aqui e botar yet another function methods. Ok, e vejam que aqui, quando eu estou executando essa função run, eu estou com uma dependência de uma interface e não de uma classe concreta, né? Ou seja, eu não estou com uma dependência explícita da classe B, estou com uma dependência só de uma IA
que é uma interface A qualquer. Poderia até ter chamado de I só, interface, mas então eu não sei os detalhes concretos de implementação dessa classe. Só sei que é uma classe que vai chegar para mim, que ela tem esses métodos implementados. E aí eu posso usar ela aqui sem saber detalhes de o que exatamente ela é, mas eu sei como ela se comporta, né? Isso é uma vantagem, como a gente vai ver nos exemplos mais concretos. E aí eu vou deixar alguns segundinhos para vocês fazerem algumas perguntas, se quiserem, enquanto eu pego o exemplo mais concreto que eu estava preparando na aula passada, né? Deixa eu ver se você entende. Eu vou tentar fazer aqui pra ver se é isso que tu. Eu acho que tu falou isso aqui, né? Ah, tá. Cara, eu acho que sim, mas eu nunca parei pra ficar pensando muito, tá? Mas quase certeza que sim. Vamos testar aqui rapidinho. Vou botar C. C. Acho que ele não deu erro de compilação. Então... Ah, aqui tem que atualizar, né? É o C agora. Uhum. Só precisa fazer uma vez. Entendi. Aparentemente é opcional. Assim, é um pouco raro tu ter tanta derivação assim. Não sei, talvez até seja, em alguns casos seja comum, mas não é tão comum assim tu ter tanta hierarquia assim, fazendo reimplementação de novo, mas ah, aparentemente é isso mesmo, tá? Aparentemente tu coloca o virtual uma vez, ele vai se propagar até o final. Dá pra dar uma olhadinha depois em algum manual só pra ter certeza. Mas é uma situação que realmente eu não fazia muito não. É. Tem que voltar atrás. Na verdade eu vou direto copiar aqui o exemplo da aula passada, que eu tinha dropado agora no início, porque eu achei que essa introdução ia ser mais tranquila, né? Um negócio mais abstrato primeiro, para depois a gente ver uma possível aplicação. Então, aqui é realmente uma aplicação usando classes e interface, né? Então, imaginem de novo que eu estou num código de elementos finitos, alguma coisa assim, que eu tenho lá no meu equacionamento um termo fonte, e aí normalmente esses termos fontes eles podem ser implementados com alguns modelos diferentes, né? A gente tem essa situação, acho que espero que todo mundo consiga imaginar. Eu posso ter um termo fonte que vem, sei lá, de algum procedimento químico, um outro que vem de um outro processo inerente do material, sei lá eu. E aí cada termo fonte tem uma implementação diferente, né? Então, e eu posso eventualmente ter vários termos fontes num mesmo, vários termos fontes diferentes numa mesma modelagem ali, né? Então, como é que eu poderia modelar esse tipo de coisa? Isso aqui é só um exemplo. Claro, isso aqui é só um exemplo, mas a motivação seria mais ou menos essa, né? Então, digamos que eu defini primeiro essa interface, eu chamei de iSourceTermModel, ou seja, é uma interface para um modelo de termo-fonte. E aí eu tenho um método virtual puro, um método virtual sem implementação aqui, que eu vou dizer o seguinte: olha, ele não vai alterar o estado do meu objeto, né? Ele é const, ele recebe um double x lá, que é um parâmetro aí que eu
Aí, claro, depende da modelagem que tu está fazendo, tu poderia colocar outras coisas aqui. Aqui é só um exemplo, eu botei um double x para exemplificar que eu posso ter um parâmetro de entrada para esse modelo. Mas ele tem um método calculate que recebe um parâmetro e retorna um double de saída, que seria o valor desse termo fonte, que eventualmente poderia ter talvez um double delta t, um t de tempo, e etc. Então, poderia ser modelado de forma diferente, mas aqui, de novo, é só um exemplo. E aí, para ilustrar aqui, eu tenho duas implementações dessa interface. É um termo fonte constante, ou seja, ele vai estar aplicando constantemente esse valor fixo de 5 no meu modelo ali, né? E outro que é um termo fonte linear, que dependendo desse parâmetro x, ele vai variando. E essas duas classes têm essa mesma assinatura, né? Implementam essa mesma calculate, só que de forma diferente. E aí eu vou tentar utilizar eles aqui. Por enquanto eu estou instanciando cada uma dessas classes, né? E aí eu tenho T1 e T2 aqui sem parâmetros de inicialização, porque não tem nada para inicializar, eles não têm nenhum dado interno, né? Mas eu estou usando só o método calculate deles aqui, com o mesmo valor x de entrada, mas se eu executo isso daqui, a gente vê que as saídas são totalmente diferentes, né? Apesar de ter essa mesma assinatura, essa mesma interface. Então, o que eu gostaria de fazer ao invés de ter dois, T1 e T2, eu gostaria de ter vários termos fontes que eu poderia eventualmente configurar, talvez de uma entrada de usuário, ou talvez eu mesmo em termos de programação ali, em termos de execução, eu vou adicionando esse termo fonte ou removendo, dependendo de algum critério que eu queira. Então, uma forma de fazer isso, a gente vai voltar lá para a nossa noção de std vector. E aí eu preciso de um T aqui que eu vou ainda explorar, né? Mas botar aqui source terms. Eu tenho uma listinha de termos fontes. E o que eu quero fazer é colocar esses dois termos fontes aqui dentro. Então, o que eu posso fazer? Eu quero... Qual é a classe mais base? É um iSourceTerm model. Então, estou inicializando aqui. Tem que incluir o vector. E agora sim, eu tenho um vector de iSourceTerm model. Só que agora eu quero adicionar, né, meus dois termos fonte. Então, pushback, vou adicionar o T1 e vou tentar compilar isso aqui. E eu tenho um problema. Esse std vector só aceita instâncias de iSourceTerm model. Mas eu não posso criar iSourceTerm model porque eles são abstratos. Objetos de instâncias de iSourceTerm model não podem ser criadas porque a classe é abstrata, né? A classe não é nenhuma interface aqui. Então eu não posso botar um T1 aqui dentro, porque eu não posso criar um iSourceTerm model. Então eu vou tentar colocar uma referência aqui, como eu fiz análogo ao que eu fiz naquela função, né, run. Então agora eu tenho referências para iSourceTerm model. E aí eu vou tentar compilar isso aqui. Só que eu tenho um problema. O std vector ele não pode ser usado com referências por uma questão de implementação. Ele não consegue carregar referências. Então, o recurso que eu tenho aqui é usar ponteiro. E aí sim eu consigo adicionar instâncias de ponteiros para minhas classes concretas. E aí finalmente isso aqui vai compilar. Só que daí tem um outro problema ainda, né? Que normalmente ponteiro cru é uma má ideia, né? Então o que a gente acaba fazendo é trocando simplesmente esse ponteiro cru por um std unique pointer ou um shard pointer, alguma coisa do tipo, só para não lidar com ponteiro cru. Então, só que daí, claro, eu não consigo mais colocar esses objetos diretamente aqui dessa forma. E aí o que eu acabo fazendo é criando unique, e aí eu tenho que só incluir memory por causa do unique pointer. Eu vou tirar essas classes aqui porque agora eu
não tenho mais T2. Então, o mais importante aqui não é toda essa parafernália aí de ponteiro, referência ou objeto, mas sim saber que agora eu posso ter quantos termos fontes eu quiser, e tanto do linear quanto constante. Eu vou deixar só 2 aqui para não ficar... Tá 3, vai. E aí, quando eu quero utilizar esses caras, né, uma forma seria eu pegar explicitamente, e como é ponteiro, calculate. Vamos ver se... mas é bom dar um celt, né, senão a gente não vai ver nada. O primeiro cara é um constante, vou tentar usar o segundo, que ele é um linear. E o terceiro... E aí, claro, para não ficar dessa forma aqui, né, imagino que se eu colocar um quarto aqui agora, eu teria que atualizar o código de baixo, então ao invés de fazer isso, eu vou fazer um for auto const ref elemento e ou source term em source terms. Acho que eu já tinha introduzido essa sintaxe, mas basicamente o que eu estou fazendo é a sintaxe para iterar em todos os elementos de source term. Auto eu já tinha comentado, né? Eu não preciso explicitar o tipo, ele vai inferir para mim o tipo. Const ref é porque eu quero realmente pegar uma referência constante, não quero gerar cópias desses ponteiros, né? E eu não vou modificá-los, o que eu vou fazer é chamar... E aí, lembrando que o calculate aqui eu tinha colocado const, né? Então, tudo certo nesse sentido. E aí eu simplesmente vou calcular os meus termos fonte. Eu vou copiar daqui porque tem o cout. Source term, calculate 1.1. E eu vou deixar esse 1.1 parametrizável, sei lá, 2.3. Então eu tenho uma maneira legalzinha, interessante, né, de ter vários termos fontes para um modelo aqui de hipotético de termos fontes que obedecem uma mesma interface, e eu consigo iterar neles e calcular individualmente. E se eu remover ou adicionar mais termos fontes aqui, esse código aqui vai se manter intocado, né? Eu posso inclusive criar um terceiro modelo agora, e esse código fica extensível nesse sentido também. Então vou botar new source term, e aí tudo que eu preciso fazer é implementar ele aqui embaixo. Eu sei que está bem claro, mas talvez fique um exemplo de como esse código cresceria, né? Para crescer esse código, eu crio uma classe nova, continuo derivando dessa mesma interface e coloco o meu novo modelo aqui. 9, sei lá. Quadrado, vai. E aí vocês veem que não modifiquei nada aqui embaixo, mas eu consigo ainda criar novos efeitos, novos resultados com essa mesma estrutura. Então esse código ele cresce com facilidade, né? O crescimento dele é meio natural, assim. Eu só preciso gerar novas instâncias dessas novas classes, adicionar nesse meu vetorzinho. Eu não preciso me preocupar com o tempo de vida desses ponteiros, porque tudo unique pointer vai ser gerenciado para mim, não preciso sair deletando, não preciso lembrar de fazer mais um for para deletar eles, etc. Então esse código fica bem pequenininho, né? Fica bem autocontido aqui. Que mais? Vou deixar um segundinho para dúvidas, porque eu acho que eu passei um pouquinho rápido, né? Podem ficar à vontade. Agora é só um que vai complementar isso aqui, é o make root. Ele é um ponteiro único daí, né? Não tem como misturar, né? Ponteiro, o shared, né? Não, porque
depende, né? O que exatamente tu quer dizer com misturar, mas a partir de um. Deixa eu lembrar. Eu sei que a partir de um tu pode gerar outro, mas se tu tem um vetor que tu já definiu o tipo, tu não pode modificar depois, né? Mas isso é uma restrição do std vector e não do unique pointer em si. Eu acho que a partir de um unique pointer tu consegue gerar um shared pointer, eu acho que essa é a ideia, mas não é muito usual fazer isso, é só porque é uma característica que existe lá, se tu quiser fazer, né? Normalmente o que se faz é tentar utilizar o máximo unique pointer, porque shared pointer pode gerar alguns problemas, não de memory leak, nada do tipo, mas problemas de organização do código começar a ficar um pouquinho confuso em algumas situações. Isso é só uma característica que o pessoal tem percebido. Assim, quando tem shared pointer, como tu tem mais de um local gerenciando aquela memória, apesar de que, claro, a memória em si vai ser gerenciada automaticamente, mas tu tem dois locais que estão usando, aí um modifica, aí o outro também modifica, fica uma situação meio esquisita assim, que daí tu não sabe, pode gerar bug, basicamente, pode gerar bug, mas é só uma coisa que o pessoal tenta, se tu quer um ponteiro, começa com o unique pointer, se tu quer usar um shared pointer, dá uma pensada por que tu quer usar, tem algumas formas de evitar de usar, algumas padrões de projeto, assim, né, se tu fizer dessa outra forma, tu consegue evitar um shared pointer e tu consegue fazer o efeito que tu queria. Então são algumas espertezas dentro do código que tu acaba fazendo para evitar transformar esses unique pointers em shared pointers. Então a gente tem é comum ter a preferência por unique pointers, exceto em algumas situações específicas lá. Mas que mais? Deixa eu ver aqui no. Eu acho que era. Achei que eu ia passar mais devagar por essa parte aqui, foi rapidinho até. Tá, por último, eu vou adicionar. Eu vou manter esse código, eu vou mudar um pouquinho o exemplo que eu tinha aqui no curso, né? Só para reaproveitar aqui esse novo cara e talvez faça sentido. O que pode acontecer digamos que eu tenho um modelo aqui que ele não, a gente não tem uma definição para ele, né, matemática, quando x é negativo, por exemplo. Então, if x for menor que zero, eu quero que alguma coisa aconteça para me dizer assim, isso aqui não é um valor válido. Então, o que eu posso fazer o que eu posso fazer é retornar um valor inválido, né? Por exemplo, zero. Isso é até válido assim em algumas situações. A gente, dependendo do que está fazendo, pode ser interessante tu simplesmente retornar um valor ou uma extrapolação, alguma coisa assim, por outros motivos, né? A gente está no, sei lá, um procedimento de solução do sistema não linear e aí no meio do método de Newton ele pode pegar e fazer esses parâmetros e a gente não quer que o solver dê problema e a gente acaba fazendo alguma extrapolação não física só para a gente conseguir continuar no procedimento iterativo para buscar uma solução para algum problema. Mas o que eu quero tô divergindo do tema aqui. O que eu quero dizer é que, apesar de ter essa possibilidade, uma outra possibilidade é tu dar um erro mesmo. Então eu dou um throw. Então vou jogar o que a gente chama de exceção, né? Vou jogar uma exceção. E essa exceção eu posso criar ela mesmo. Então eu vou, sei lá, vou botar uma exceção genérica aqui, source term exception, sei lá. E aí instanciei ele aqui. Claro, ele não existe ainda. Agora eu vou criar. Vou copiar aqui só para eu ganhar um tempo. Vai ser uma classe mesmo. É que eu ia dar outro exemplo com matriz singular, mas aqui eu acho que vai ficar compreensível também. Vai estender dessa std exception aqui. Eu acho que isso é até, se eu não me engano, opcional, tá? Mas é uma coisa que o pessoal acaba fazendo para deixar claro que isso aqui é uma exceção, apesar de estar no nome também, mas fica bem
um pouco mais explícito. Ó, isso aqui é uma classe que representa uma exception. Não precisa implementar nada, a não sei que se queira, né? Mas o mais importante é ela existir. Por causa que daí, se ela existe e agora eu consigo dar throw nela, porque ela existe, né? Então, quando eu eventualmente ter um valor negativo aqui, ou seja, um x negativo que o meu modelo não suporta, né? Ele é menor que zero, desculpa. Se eu tento executar isso aqui, e ele deu uma exceção aqui, ele parou o código aqui. Então, ele falou que terminou o programa porque deu um source term exception. E aí, isso daqui, para quando está debugando, como a gente deu o nome, né, fica um pouco mais claro, dá uma dica grande, né, ó, o que quebrou? Ah, foi o termo fonte. Aí tu vai direto lá no termo fonte, não é uma exceção desconhecida lá do meio do nada que tu não vai saber de onde é que veio e vai ficar horas debugando eventualmente para tentar achar qual é o problema. Tu vai direto, tá, é aquele termo fonte daquele cara específico. Eu posso criar de algumas formas mais específicas ainda para deixar bem claro de onde veio isso. Algumas IDEs também conseguem atrelar um breakpoint a captura de exceções específicas. Então também colocaria um breakpoint aqui, viria direto para cá e dizer, aqui que quebrou. Algumas ideias nem precisa declarar que é essa exceção em específico, ela pega qualquer um. Enfim, é uma forma de ajuda bastante na hora do debug, mas também na hora de se recuperar, né? Digamos que apesar de eu ter essa exceção sendo jogada aqui, pode ser que eu consiga eventualmente, eu quero verificar que uma exceção de um termo fonte ocorreu, porque eu sei como me recuperar aqui no meio do meu código. Então eu vou fazer um try, né? Eu vou tentar executar esse calculate. E se eu não conseguir, eu vou capturar catch. E aí eu vou pegar essa exceção em específico aqui. E aí, não deu certo. O que eu posso fazer para me corrigir, né? Aí depende muito da implementação do que está fazendo. Aqui, como eu estou fazendo um cout do calculate, o que eu vou fazer é cout could not calculate source term for sei lá, model. E aí, uma outra implementação interessante, vê que não deu mais o erro, né? Por quê? Porque eu decidi capturar a exceção e tratar ela eventualmente aqui embaixo. Só que essa exceção aqui, nesse caso específico, ela ficou genérica para todos, né? Tanto é que eu hesitei aqui em o que eu vou digitar aqui, né? Então, talvez dependendo do termo fonte, eu queira uma recuperação diferente, né? Então, digamos assim, se sei lá, o source term era o constant, essa sintaxe aqui está errada, tá? Eu só quero instrumentar o ponto que eu tô querendo chegar. Aí eu vou, sei lá, somar numa variável. Se o termo fonte for outro linear, aí eu vou decrementar a minha variável. Se não, é o cif. Se for new, e essa variável x não existe, né? Eu vou trocar isso aqui só para ficar mais, só para esse código pelo menos fazer sentido, porque depois eu vou extrair ele. Então eu gostaria de ter alguma coisa assim, né? Could not calculate for model constant model. Claro que isso aqui tá bem bobinho, mas eu acho que a título de exemplo é até válido. Eu não faria exatamente da forma como eu vou fazer, mas é que também essa situação nunca existiria, eu acho que na prática da forma como eu estou fazendo. Então, mas o que eu quero dizer eu tive que fazer um monte de if aqui, né? Eu tive que lembrar, né, de fazer para cada situação uma situação nova. E aí, eventualmente, se eu criar uma nova classe, eu tenho que lembrar de vir aqui, botar um else if para nova classe. E claro que, de novo, essa sintaxe está errada, eu teria que descobrir de uma outra forma qual
qual é a classe, qual é a instância de que classe que eu estou me referindo. Eu poderia talvez eventualmente colocar na própria seção, enfim, poderia ter uma série de formas de fazer. Mas o que eu vou fazer ao invés disso é colocar na interface minha um recovery from tá recovery só, uma recuperação aqui. Então isso aqui não existe ainda, mas a minha ideia é, se eu ter esse método de recuperação direto nas minhas classes aqui, eu vou botar ele na minha interface, virtual void recovery const igual a 0. Agora eu posso eventualmente void, e aí eu vou aproveitar as minhas mensagenzinhas lá. Acho que já está bem claro, e aí é só questão de eu terminar de digitar aqui para... Opa, isso aqui não existe. Esse é o constant, esse é o linear, e esse aqui é o new source. E aí esse código some. Could not calculate source term from model. Ah, esse cara aqui que está dando problema. E eu tenho uma possibilidade de ir direto no problema. É outra forma. Mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é que instigar vocês a pensar, olha, eu consigo agora estender de novo esse código, manter ele do jeito que está, criar novas classes, novas formas de calcular termo-fonte. Tudo que eu preciso fazer é criar um método recovery e um método calculate. E aí, talvez até uma outra sugestão, e agora quebrando aqui um pouquinho da estrutura que existia. Isso aqui era uma interface e agora vai deixar de ser, porque eu vou remover esse 0 aqui. Eu poderia deixar uma implementação default, unexpected problem on source term not implemented, ou recovery not implemented. É claro, do jeito que está hoje aqui, ninguém vai... todo mundo está dando override, mas digamos que eu não tenho isso aqui. Isso aqui é uma outra possibilidade, porque da forma como estava, eu tive que implementar até o recovery até nos termos que nunca vão dar problema, né? Eu sei que eles não vão dar. Então, na verdade, o jeito correto aqui, né, é eu deletar esses caras aqui e manter apenas aquele que eu vou realmente usar. Então, esse tipo de coisa que... Aí, claro, de novo, essa classe não é mais uma interface, agora é realmente uma classe abstrata, né, porque ela tem pelo menos um método com uma definição aqui. Mas, ignorando aqui o nome, a gente tem uma possibilidade de estender ainda esses caras sem precisar dar detalhes aqui do recovery, porque não é importante, mas no momento que for importante a gente pode sobrescrever e aí dar mais detalhes aqui. E aí aqui cd, cout, model has been called with x igual a this x. E aí eu poderia vou botar recovery x. Poderia pensar em fazer alguma coisa aqui para guardar essa informação. Isso não é muito usual, mas eu só estou tentando estressar um pouquinho essa questão de utilização de classes e desses objetos para ter um exemplo um pouquinho mais interessante aqui, eventualmente, para vocês terem uma compreensão um pouco melhor. Mas vamos ver se isso aqui funciona, né? Eu acho que está dando um errinho aqui, eu não sei porquê. Só que é const, né? Eu não posso fazer isso aqui. Eu me dei mal aqui na minha próprio exemplo, mas é o que acontece quando o cara tenta fazer exemplos ao vivo. De fato, eu não gostaria que o meu método calculate fosse
não fosse const, né? Então uma alternativa é eu colocar o x aqui na exceção, e aí eventualmente fazer um construtor aqui para ele, double x, colocar na lista de inicialização, fazer um construtor vazio, colocar ele como um double privado, e aí ter um método de acesso para ele, double /getX, return x, list.x, acho que não esqueci nada, daqui a pouco eu vejo, isso aqui não é mais assim, e é aqui sim, double x agora. Não é mais recovery x, isso aqui não existe mais. Eu vou só botar o x pra cá, e.getX. E se eu não errei nada? Errei. Isso, could not calculate source term for model blah. Model has been called with x igual a -1. Eu esqueci da quebra de linha, vamos lá, vai. Vou até botar duas agora. Feito. Então, dúvidas aqui até agora? Eu sei que esse último eu fiz na correria ali, porque eu inventei agora, então não estava planejado, mas eu acho que, bom, pergunto, né, se ficou claro, podem comentar se não tenha ficado. Posso rodar aqui também o exemplo feliz, onde não passaria por esse código de exceção, então aqui continua funcionando e calculando caso que não se tenha uma exceção dentro do método calculate. Mas aqui foi só realmente uma forma que eu pensei em recuperar ainda esse x. Provavelmente eu não faria assim, provavelmente eu colocaria um breakpoint aqui e olharia o valor por debug mesmo, mas foi só realmente um exemplo para estressar um pouco essas questões. Pode. Eu estava dando uma olhada aqui, o que mais? Esse negócio da exceção, eu sempre é super útil. A minha dúvida era a seguinte: a classe exception, ela é abstrata ou ela já tem alguma implementação? Eu sempre fiz a minha estendendo ela, mas eu nunca tinha visto utilidade em usar ela de forma pura, vamos dizer assim. O que eu uso às vezes não é exception, mas é runtime error. std runtime error. Eu não sei, tipo, tem gente que prefere. Eu não sei onde é que ela é definida. Ah, não, é porque eu acho que o consultor tem uma string de inicialização. Eventualmente eu faço isso daqui, só que tem gente que prefere realmente gerar uma classe para deixar bem explícito que é aquela exception específica, né? E aí deixar essas muito base para coisas mais de mais básicas da linguagem mesmo. Então, pois aí realmente talvez seja de gosto, assim, sabe? Não sei te responder assim se o pessoal usa mais uma ou outra. Eu particularmente tenho usado assim, realmente ter uma exception. Mas, de novo, eu não uso tanto assim, tá? Tipo, não é uma coisa que fico usando em todos os códigos e todos os locais. É realmente nessas situações assim, ó, cara, eu não, realmente não sei como é que eu vou tratar essa situação aqui desse modelo, não sei nem se vai acontecer, então por enquanto eu vou fazer uma exceção e aí eventualmente eu deixo até sem o try catch, né? Sem esse tratamento para e roda um tempo, deixo ele acontecer para ver se realmente acontece aquela situação. Como eu falei, tipo, uma coisa que a gente trabalha
até que bastante com solver não linear e o processo de otimização, uma coisa que eu percebi assim que acontece é realmente ter modelos que o método ali, seja o método de Newton ou qualquer método baseado em derivada ali, que ele vai para a região da tua função que não tem definição física assim, né? E aí se tu não ter, né, tipo um código para aquela região, vai dar crash, né? E aí, pô, não é legal. Então, às vezes a gente faz isso aqui, né? Tipo, e realmente dá um crash, e aí a gente vê, pô, então vamos tentar mudar as condições iniciais do sistema para evitar de cair nesse código. É uma abordagem. Mas às vezes a gente extrapola mesmo, a gente fala assim, então, tá, essa região é não física, mas o que aconteceria matematicamente se eu deixasse? Matematicamente só vai dar um valor muito grandão. Então deixa ele dar um valor muito grandão, porque eu sei que o gradiente vai mandar ele de volta para um valor físico, sabe? E aí, de novo, tô explicando assim porque realmente é uma aplicação específica que daí eu sei que o tratamento da minha exceção pode ser evitada e eu posso fazer esse tipo de coisa. Então, mas é realmente caso a caso. E aí, de novo, aí eu coloco ou direto runtime error e deixo lá um tempo, tipo, pra eu não precisar ficar gerando um monte de classe de exceção, porque daí daqui a pouco eu vou eventualmente deletar elas de novo, né? E fica criando e deletando não vale a pena também. Mas às vezes eu só faço isso, eu coloco uma mensagenzinha aqui, deu error in source term. Aí tipo fica, apesar de ser o tipo não ser tão explícito, mas eu deixei, porque ela o runtime error tem essa mensagenzinha no construtor, que daí a gente pega, eu acho que e.msg de message, não é um negócio assim. Tu consegue capturar essa mensagenzinha depois, mas enfim, são formas de fazer, né? Exceção, ela é literalmente uma classe como qualquer outra, assim. Eu posso colocar o que eu quiser nela e estender da forma que eu quiser, trabalhar com ela. Pode. Eu nunca vi nada especial. Dentro desse contexto, né, que ela vai ser arremessada, né, ela vai ser jogada para quem conseguir pegar esse erro, né? Aham. Ela cria, o usuário da memória, ele cria uma variável, e essa variável vai ser repassada para cima da tela de pegar. Basicamente não. Distribuir ela, como é que ela distribui? Eu não sei, acho que uma boa prática, tipo, vou colocar um ponteiro lá dentro para tentar, sei lá, né, uma comunicação. Entendo. Na verdade, normalmente a gente não tem nem estado nela, então não tem muito esse problema assim. Porque de fato ela vai ser destruída sozinha, né? Tipo, tu vê aqui que eu só peguei uma const ref para ela. Não preciso me preocupar em destruir ela nem nada do tipo. O que eu eventualmente posso querer fazer, e aí tu entrou até num ponto interessante, se eu tiver algum recurso que o meu source term tinha alocado, talvez no meu recovery eu queira desalocar. Por exemplo, digamos que eu estou trabalhando, e aí é um exemplo interessante de como o ponteiro cru pode ser um inferno. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso ter aqui um construtor, ou não nem complicar tanto assim. Aqui, ó, int pointer ponteiro cru A. E aí eu dei um new int 3. Ou eu vou fazer o double ali de baixo, porque digamos que eu adoro ponteiro e eu fiz um ponteiro só para representar o 3.3 que está aqui. E aí delete return R, né, para dar tempo de eu deletar. E aqui o valor apontado por A. Fica até esquisito agora aqui, né? Porque isso aqui não é um vezes, isso aqui é um de referenciamento. Eu só quero pegar o valor do A, multiplicar por x, então 3.3 vezes x ficou igual a antes. E eu deletei. Mas tem um problema aqui. Se x for menor que zero, e aí ignorando o fato de que eu poderia ter feito isso aqui, né? Mas digamos que eu adoro colocar todos os meus ponteiros lá em cima, sei lá eu. Tô fazendo uma situação bem forçada e hipotética. Você está criando ali, não é brava ainda. Sim. Agora, eu não tenho mais como destruir. Então, talvez eu pudesse, e aí colocar esse A aqui e esse delete. Se der uma exceção, eu poderia deletar direto aqui, né? Era uma possibilidade. Ou eu poderia deletar no recovery, por exemplo, delete A. Só que ele tem outro problema. Agora eu não tenho mais acesso à variável A. Então eu teria que colocar ela como uma variável da classe.
É, sim, começa a ficar ruim. Eu tô dando um exemplo feio mesmo. É, diz. Ah, mas aí é const. Me dei o mesmo problema de antes. Enfim, mas o meu ponto. E aí sim, eu poderia colocar no consultor. Mas aí, cara, eu não vou nem continuar, porque já viu que ficou uma salada. E aí, é, eu tenho que ficar. Viu? Não é nem tão óbvio, né? Tipo, coloca sempre a loca lá em cima e deleta lá embaixo. Pô, se deu mal, porque deu um throw exception. E aqui até eu que estou gerando exceção, né? Mas imaginando assim, não tem isso aqui, eu tenho uma outra função de check é, variables. E aí eu passo meu x. E é essa função que dá a exceção. Então, para quem lê o código aqui, ó, pô, o código tá bonito, é, tá alocando lá em cima, tá deletando lá embaixo, tá tudo certo, nunca vai licar a memória. Ah, mas se esse cara aqui der uma exception, isso deu mal. E aí ninguém deletou, e aí tu vai ter que, então eu vou ter que fazer aquele esqueminha para deletar depois. E aí tem todo esse problema. Enquanto que se eu tivesse decidido fazer um auto make unique std unique Nossa, agora você fez double. Aí, pô, check variables lá, pode dar a exceção que ele quiser, porque agora eu posso ficar tranquilo, porque quando sair desse escopo, ou seja uma exceção, ou seja pelo retorno, ou seja qualquer outra forma de ele sair desse escopo aqui, o meu unique pointer vai gerenciar essa memória para mim e vai deletar. Então ele está seguro. Eu nunca vou ter memory leak, não importa mais agora. É, só que, de novo, e aí só indo mais em cima desse exemplo hipotético, a gente não gosta de ficar criando esses ponteiros, essas alocações de memória desnecessariamente, como é o caso aqui, porque se eu conheço o valor, eu conheço o scope, eu conheço tudo, eu posso simplesmente fazer auto a igual a 3.3 e usar direto aqui. E aí eu estou alocando na stack. Eu estou voltando um pouco na aula só para exemplificar aqui, né? Então, eu prefiro não usar ponteiros, esse é o meu ponto. Tipo, é, não, é mais um exercício de dizer assim, ó, vejam como o ponteiro não é para ficar usando todo o tempo, como a gente pensava, né? Tipo, quer dizer, ninguém pensava isso, eu acho, mas eventualmente o pessoal pode querer usar e não saber exatamente por que está usando, entendeu? E aí, e deixar só para me sinto necessário. às vezes, tipo, todas as outras variáveis são ponteiro, então essa aqui eu também vou. Não é assim que funciona, né? Tipo, não é porque as outras são que eu preciso fazer mais uma que não tem nada a ver. Então, e aí aqui nesse caso, por que não 3.3 é uma constante, sabe? E aí, muito mais legível, e aí não precisa nem do R. É uma linha. Começa a diminuir o código. Tem um vídeo legal, acho que vocês estão acostumados a ver coisa em inglês, depois eu posso passar, que é uma palestra, na verdade, do Stu Strupp, que é o criador da linguagem C++, né? E ele fala sobre uma série de coisas assim de C++ que o pessoal vai fazendo. Ele comenta um pouco desse negócio dos ponteiros e de referências e de objetos diretamente. Então, acho que depois eu vou procurar esse vídeo de novo. Talvez eu até veja de novo, porque é um vídeo bem legal. E passar para vocês ali, porque acho que vale a pena. Inclusive, qualquer coisa que esse cara fale assim de palestra, vocês podem dar uma olhada que é bem legal. Depois eu passo o nome ali certinho. Mas faz beleza, faz parte. Pô, eu bastante feliz. Na verdade, cara, de classes, objetos, herança, polimorfismo, classe abstrata, interface, métodos públicos, métodos privados, const correctness, unique pointer, shared pointer, a gente passou por bastante coisa. Eu sei que, e eu nem espero, principalmente para quem nunca viu isso, que vá sair compreendendo tudo de uma vez só, mas eu espero que seja para quem não conhecia, que seja um primeiro contato que dê alguma noção, né? E aí pode seguir pesquisando e eventualmente até ler o material do curso ali. Eventualmente eu quero aumentar esse material. Isso ali eu escrevi meio que de uma vez, né? Mas se não tiverem maiores dúvidas, eu vou até terminar a aula mais cedo, porque
eu não vou conseguir. O próximo tema vai ser o processo de compilação, que vai ser a visão geral do processo de compilação. Talvez até eu tenha que dar uma cuidada ali para não ficar uma aula pequena igual a essa, né? Um pouco menor do que esperado, mas eu prefiro deixar uma aula inteira porque pode ser que gere dúvidas, e também porque daí eu quero manter ela em sequência com a parte de CMake. O que eu posso fazer, se não tiverem dúvidas, é jogar templates para agora. Eu acho que faz sentido. E aí eu vou mudar totalmente. Em 20 minutos eu acho que é mais que suficiente para dar uma introdução a templates, tá? E aí, se não tiverem dúvidas, eu acho que eu vou fazer isso, então. Deixa aí para vocês falarem aí se faz sentido para vocês. Eu vou fazer isso então. Mudando então de contexto, tá, pessoal? Esqueçam toda essa parte por enquanto. Não esqueçam, né? Desconsiderem por enquanto toda essa parte que eu estava explicando. E eu vou começar a introduzir template, e assim, vai ser realmente uma introdução, tá? Porque template é um assunto que dá para fazer um livro inteiro, dá para fazer um curso inteiro só sobre template. Mas eu só quero realmente introduzir e falar um pouco do básico sobre templates em C++. Basicamente, se eu tenho um int main aqui com, digamos, e aí eu vou copiar código aqui. Digamos que eu tenho vou tirar isso aqui por enquanto. Eu quero ter uma função soma que vai somar dois valores, cara, bem simples. Isso aqui não vai, eu não vou ir tão a fundo assim em templates, então vou deixar tudo bem simples. Então vai me retornar um int, vai ser uma soma, vai pegar dois inteiros, um int a e um int b. Retorne a mais b. E aí eu vou executar isso aqui. E de fato eu estou somando 1 mais 1, 1 mais 2, 3, e 1.1 mais 2.3 deu 3. O que ele fez aqui foi converteu meus dados, né? Fez uma conversão implícita do meu double para int, e eu me dei mal porque eu não fiz a soma que eu gostaria. Como eu poderia fazer a soma que eu gostaria? Eu vou ignorar o fato que eu poderia trocar aqui para double, mas o que eu quero fazer eu quero manter o retorno, o tipo de retorno. Eu vou fazer aqui, vou trocar para double. E 3.4. Só que o problema agora é que este dado aqui, ele é um double e não mais um inteiro. Eu gostaria de ter a possibilidade de somar dois inteiros e retornar um inteiro, e somar dois doubles e retornar um double. O que eu posso fazer é criar outra função. Então essa aqui vai ficar como int. Isso aqui está bem rústico, tá, pessoal? E agora eu tenho uma função soma que realmente me retorna um inteiro, e uma função double que realmente me retorna um double e recebe dois doubles. E aí, se eu quiser um terceiro cara, eu vou ter que triplicar agora essa função. E aí já acho que deu para ter uma ideia de que isso é tedioso, né? Então o que se faz ao invés é criar um template com um tipo T, type name, um tipo de nome T. E aí esse template vai me possibilitar criar um template, como traduz template, né? Uma base para a criação de uma função que eu posso usar esse tipo T genérico aqui para representar diversos tipos que eu queira. Então eu posso botar o T aqui, onde eu quiser repetir esse tipo T, eu vou adicionar esse T. Então, quando eu faço a soma agora, eu preciso explicitar aqui, ó, eu estou somando coisas do tipo int. E aqui eu estou somando coisas do tipo double. E o que acontece? Onde tem T, ele vai sobrescrever com int.
onde tem T, ele vai sobrescrever com double. Então ele vai realmente gerar duas funções aqui. Vou deletar isso aqui para não criar confusão. Vai escrever duas funções aqui, baseado nesse template dessa função. Uma vai trabalhar com int, outra vai trabalhar com double. Então o retorno desse soma aqui vai ser um int, retorno desse soma aqui vai ser um double. E se eu rodo isso aqui, eu tenho uma forma de fazer mais de uma função com a mesma assinatura, digamos assim. Indo um pouco além, outra coisa que eu poderia, outro local que eu posso usar template é na criação de estrutura de dados. Então, digamos que eu tenha um ponto, só que é um ponto, não é um ponto cujas coordenadas são inteiros ou doubles, mas são coordenadas de um tipo genérico. Então, da mesma forma, eu posso fazer um ponto que é um inteiro, um ponto que é um double. E aí, eventualmente eu posso escrever aí esses valores dos doubles aí, das coordenadas, né? 1, 2, 1.1, 2.2. Só que quando eu for agora criar uma função, por exemplo, print coordinates, eu não posso mais fazer isso aqui. Print coordinates de P1. Porque ele não tem como saber qual o tipo de ponto que eu estou me referindo. Então, o que eu posso fazer aqui é, isso aqui é um print de coordenadas do tipo int, por exemplo. Oi? Um print de coordenadas do tipo int. E aí, só que tem um problema, de novo, eu não consigo, eu teria que gerar um para cada tipo, né? Um pro tipo double. Então a propagação dessa utilização de templates pode acabar gerando esse problema, digamos assim. Então o que eu acabo fazendo é, de novo, definindo tipo T, deletando isso aqui, tem um template para print coordinates. E o que ele está fazendo por detrás dos panos é, de fato, pegando esse template, né, esse esboço de função, fazendo essa cópia, colando aqui, olhando quais que ele usa e colando aqui para mim, fazendo todo esse trabalho tedioso para mim, para não precisar, né? Então eu posso ter minha classe colocando vários tipos primitivos diferentes, ou não necessariamente tipos primitivos, mas qualquer outro tipo que eu queira aqui dentro, pode ser um user defined type, e aí eu posso ter um ponto de... não vai ficar uma estrutura muito estranha aqui, eu estou struct uma fração, criar uma estrutura de dados representando uma fração, que é um int, o nome do int, ou A e B, é A sobre B aqui que eu quero. Então eu quero um ponto, só que minhas coordenadas vão ser representadas por frações. E aí aqui tem um problema que daí eu tenho que inicializar essas frações de forma certa, né? Então aqui vai ser, deixa eu pensar, 1 sobre 2 e 3 sobre 4, alguma coisa nesse estilo. E aí vai dar outro problema porque eu não defini como é que opera, como é que printa aí eu teria que fazer sobrecarga do operador, assim por diante, mas o mais importante aqui é entender que agora eu tenho essa possibilidade de deixar meu código genérico para qualquer tipo, inclusive os tipos que eu mesmo criar, né? Porque não tem tanto valor esses exemplos, quer dizer, tem seu valor sim, mas não é tão interessante, porque como o C++ já tem esse arcabouço de conversão implícita dos tipos, às vezes a gente acaba usando a própria conversão implícita para fazer algumas
utilizar algumas funções, mas é sempre bom deixar um pouco mais explícito e o template pode ajudar nesse sentido. O que a gente vai acabar fazendo é utilizando o template não tanto como implementar eles, mas como usuários de template. E a gente já fez isso, né? Por exemplo, std vector, se vocês se lembram bem, a gente tinha que colocar um tipo aqui dentro, int, um vetor de inteiros. Então a gente vê que por trás dos panos, o que essa estrutura de dados vector está fazendo é definindo um template, e é por isso que eu consigo essa facilidade de poder criar vetores de qualquer tipo, né? E aí a gente vai ver também, espero conseguir introduzir ainda nessa versão do curso, que algumas bibliotecas externas também fazem isso. Então, eu acho que o uso pra gente, assim como usuário, é importante, claro, introduzir, como eu fiz aqui, ter uma noção. Então, tipo, essa é a noção básica de template, é simplesmente uma forma de tu adicionar estruturas de dados que tu pode trocar os tipos que tu está lidando. Essa noção eu acho que é importante de ter. A gente tem outras coisas que dá para fazer com template, que a gente chama de metaprogramação, que eu não vou entrar aqui, mas é uma parte bastante interessante também. Então tu consegue gerar parcelas de código em tempo de compilação, mas eu acho que não tem tanta necessidade de entender isso, porque acaba sendo gerado código bastante complexo para fazer coisas que talvez a gente consiga fazer em tempo de execução e a gente não precisa disso. Então acho que para uso geral essa compreensão e essa introdução que eu dei aqui é suficiente, tá? Até para entender que essa sintaxe do std vector, std map, std array não é arbitrária, né? Ela realmente, tu vê que te traz mais perto de compreender que isso aqui não é tão magia negra. Alguém só foi lá, fez uma estrutura de dados, assim como a gente fez no nosso ponto, e a gente pode até, eu tenho aqui clicar aqui, ó. Claro que tem vários checks de qual compilador ele está usando, mas olha, é um template, tem um tipo TP aqui e outro tipo alloc. Eu coloquei isso, talvez seja relevante comentar, né? Eu coloquei type name T, eu posso botar, sei lá, B, Bob, eu posso dar sei lá, my type. Isso aqui é só realmente o nome onde vai ser sobrescrito e vai ser colocado o tipo que a gente queira, né? Então aqui eles tiveram outro nome, underTP e underalloc. Foi escolhido esses nomes aqui. Então a gente está olhando a implementação da classe vector. E aí a gente começa a ver, pô, é uma classe, a gente conhece classe. Ela está derivando de um vetor base, ele criou uma classe abstrata, que eu posso dar um control-clique aqui, eu vou para ela, ó. Pô, essa é a estrutura base dos vectors. Claro que tem uma série de coisas aqui dentro que talvez a gente não compreenda totalmente, mas a gente consegue começar a olhar, sabe? Então, onde que ele usa esse TP aqui? Ele usa para fazer alguma coisa aqui, criar um objeto TP alloc type. Onde mais ele usa? Pô, eventualmente ele pode usar em algum... Vamos ver se eu encontro. Vamos fazer um Ctrl F. Eu nunca entrei, tá, na implementação do std vector, então eu estou realmente chutando aqui só para mostrar um pouquinho das estruturas internas. Eu não espero que entendam toda essa parte aqui, até, nem é importante entender toda essa parte que a gente está olhando aqui, mas é só realmente para dar essa noção de que é tudo código com coisas que a gente também consegue criar, sabe? A gente também conseguiria criar essa classe vector aqui. Eventualmente ele está dando um type def, está definindo um tipo que o TP vai virar um value type. E aí, eventualmente, esse value type vai ser usado para
colocar no tipo de todos os métodos internos para receber um pushback, por exemplo, vai ter que ser daquele tipo. Quando a gente faz um vector of ints pushback e aí coloca um inteiro aqui, ele sabe que esse valor aqui tem que ser um inteiro porque ele está aqui realmente recebendo um const ref para um value type que a gente viu que é o mesmo cara do undertp, que é o cara que eu defino no meu template. Então, enfim, não vou também entrar tão a fundo aqui, era só para só um exercício para a gente dar uma instigada nessa questão de templates aqui. Eu estava procurando se eu conseguia encontrar o local onde ele de fato tem a estrutura de dados em si, mas eu acabei não encontrando. Claro, eu compreendo. Vocês olham isso dali e falam, pô, não, eu talvez não conseguiria criar tudo isso porque é realmente uma classe bastante complexa, mas, de novo, o que eu quero dizer é que a compreensão de que é uma classe, é uma compreensão que foi feita com template, o template, eu poderia criar um template também de uma outra classe mais simples, então, esse tipo de coisa que, pelo menos para vocês verem que não até certo nível, começa a não ser mais tão magia negra, né? Então, e à medida que tu vai avançando e vai compreendendo cada vez mais a linguagem, tu vai vendo que as coisas não são tão complexas, tem algumas coisas que realmente são complexas, mas de forma geral a gente consegue criar coisas com uma compreensão de algumas features de core da linguagem, né? Pessoal, na verdade eu vou agora sim terminar por aqui, que já são 6 horas. A próxima aula vai ser sobre o processo de compilação, onde eu espero também revisar um pouco, apresentar um pouco sobre CMake, e aí depois a gente acaba essa parte de conteúdo teórico e a gente entra nas 3 últimas aulas que vão fechar 8 aulas daí, né? Essa é a quarta, aí na quinta vai ser compilação, então sexta, sétima e oitava aula vão ser implementação de um projeto final, que daí sim eu estou olhando ainda se eu vou fazer um projeto que vai ser dissociado das coisas que a gente está fazendo, ou se vai ser um projeto só para vocês e outro só para a gente ver em aula. Ainda não decidi. Então, bom, enfim, vou abrir uma última vez para dúvidas, e se vocês quiserem fazer um comentário também pode ficar à vontade. Lucas, por mim tá tranquilo. Mas era uma dúvida de projeto, então você vai pretende da biblioteca externa? Pretendo sim, e até por isso que na próxima aula eu vou introduzir essa parte de processo de compilação, porque daí a gente pode estressar um pouco esse uso de biblioteca externa como exemplo, né, como estudo de caso de uso de CMake, de entendimento de processo de compilação, e eu quero induzir alguns erros de compilação que são até bastante comuns, e voltar a dar uma olhada naquela questão de isso aqui deu um erro de compilação que é proveniente do processo de compilação mesmo, mas esse outro aqui é um erro de processo de linkagem, né? E aí ter essa visão eu acho bastante importante, porque eu sei por experiência de pessoas me perguntando que existe ainda bastante confusão em reconhecer o que é uma coisa e o que é outra. Por que eu não estou conseguindo usar essa biblioteca externa? Será que não está instalado certo? Será que eu não compilei ela certo? Ou será que é só um detalhezinho ali de um path que está errado? Então, tentar de alguma forma instrumentar vocês de conhecimento para, mesmo que não consiga diretamente resolver o problema, mas reconhecer pelo menos o problema e pedir ajuda. Estou tendo problema de linkagem, porque eu sei, né, porque eu estou lendo e eu consigo reconhecer isso, e sei lá, pedir ajuda com mais facilidade, né? Tipo, esse é o problema de linkar, eu sei que é de linkagem por causa disso, disso, daquilo, e o que eu posso fazer para resolver, e aí sei lá, pedir no Stack Overflow ou em algum para algum amigo, ou eventualmente vocês mesmos conseguirem corrigir depois de um tempo, né? Às vezes o cara começa a pegar essa prática. Enfim, é a ideia. Show de bola. Beleza, valeu. Eu vou não
o que aconteceu foi que no Recorder aqui ele tem uma opção default, que o default é desabilitado o áudio. E aí eu fui tipo na inocência e não. Agora eu tô bastante ligado a isso. E aí eu tô sempre. Eu espero não ter esquecido hoje de novo, mas eu dei uma olhada ali, eu acho que tá sempre cuidando pra fazer isso. Mas realmente aquela foi perdida basicamente. Tá no YouTube, tá? Eu deixei ali o link. Se quiser tentar só acompanhar o que está sendo feito, meio que só olhando e olhando o material do curso, não sei. Às vezes até tipo só pipocando e pulando em algumas partes só pra dar uma olhada, não sei. Mas infelizmente não rolou. Né? Mas aí também qualquer coisa pede lá no grupo, né? Se quiserem ajuda. Eu vou parar de gravar aqui pra deixar vocês mais à vontade caso queiram tirar mais alguma dúvida.